Vamos falar hoje de Helicobacter pylori e úlcera péptica, tá? Eu já vou para gravar. Antes de gravar, fora Arthur. Agora eu posso começar a gravar. Muito bem. O Helicobacter pylori, sem dúvida, que já foi um assunto que era um assunto número 1 da gastroenterologia, né? Até definirem algumas situações com evidência do Helicobacter pylori, que hoje estão muito bem evidenciadas, né? Então, está aí a foto do Helicobacter pylori. A história dele é interessante no seguinte sentido. O Barry Marshall, que descreveu o Helicobacter pylori, ele, inclusive, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, né? Através dessa descoberta do Helicobacter pylori. Como é que foi que ele começou a detectar? O Barry Marshall era um R2 de gastroenterologia em Sydney, na Austrália, ele é australiano, e ele começou a identificar que os pacientes que ele tratava sinusite com antibiótico e tinham também úlcera, que pararam de reclamar da úlcera, que a úlcera parava a úlcera abria e fechava. Tratava de sinusite com antibiótico e parava de reclamar que a úlcera dava sintoma. Então ele começou, será que tem a ver antibiótico com o tratamento da úlcera? Será que tem alguma bactéria perto da úlcera que faz com que a úlcera vá e volte? Então ele começou a fazer cultura, ele fazia endoscopia e fazia cultura da mucosa gástrica, né? Colocava em placa e fazia leitura 24 horas depois. E não crescia nada, né? Até que um dia o chefe da residência dele falou, olha, você para com essa bobagem, a úlcera é uma doença crônica que não tem cura, não sabe se é a causa da úlcera, né? A grande maioria das vezes não sabe a causa da úlcera, e você está proibido de ficar colhendo material na mucosa gástrica e colocar em placa que não está crescendo nada. Então tá bom, amanhã eu já colhi o material hoje, então amanhã eu faço a última leitura e encerro, não é uma pena. Muito bem. Então ele voltou no hospital no dia seguinte para fazer a leitura, mas o laboratório estava fechado, porque era sexta-feira da Paixão, ele não conseguiu fazer a leitura. No sábado de Aleluia, no dia seguinte, ele foi lá fazer a leitura e tinha crescido. Né? Por quê? Precisava de 48 horas da cultura para crescer o Helicobacter pylori. Então, foi assim que ele identificou, quase que sem querer, a presença do Helicobacter pylori na mucosa gástrica dos portadores de úlcera, né? Ele teve auxílio de um patologista, né, que acreditou na tese dele. Então, ele descreveu uma bactéria gram-negativa espiralada com flagelos. Inicialmente, eles denominaram como Campylobacter pylorides, e logo depois passou para Campylobacter pylori. Tá? Posteriormente, os europeus convenceram o Barry Marshall que era um Helicobacter pylori. Então, o que acontece? O que aconteceu? Evidentemente que os americanos se recusaram a acreditar que tinha a ver Helicobacter pylori, é uma bactéria com úlcera, né? Os europeus aceitaram bem, porque a Austrália e a Grã-Bretanha têm uma relação muito grande, e logo depois, para a decepção dos americanos, os japoneses aceitaram a tese, né? E os japoneses são autoridades em gastroenterologia. E até que em 1990, né, 6 anos depois, enfim, no Congresso Mundial, que é de 4 em 4 anos, por um acaso o Congresso Mundial que foi no Rio de Janeiro, aceitou o Helicobacter, os americanos aceitaram o Helicobacter como a principal causa de úlcera péptica e revolucionou, mudou completamente o entendimento da história da úlcera péptica. Algumas certezas incontestáveis, o Helicobacter está presente em mais de 90% da úlcera duodenal, é a causa mais comum da gastrite crônica, está associado ao câncer gástrico, está associado ao linfoma do tipo Malte, está presente em aproximadamente 60% da população mundial, e o Helicobacter é a segunda infecção mais comum da humanidade, perde apenas para a cárie dentária, tá? Então, olha só, gente, é impressionante essas certezas aí incontestáveis do Helicobacter pylori, como é que muda completamente o entendimento dessas doenças após a identificação do Barry Marshall, tá? A transmissão é oral-fecal e oral-oral. Achava-se que era só oral-fecal, né? Até que os franceses comprovaram que, através da saliva
e da própria alimentação, o oral pode transmitir, né? Você compartilhar um copo, um talher, e eles descobriram como. Eles colocaram um porquinho contaminado, infectado, com um porquinho não infectado. Um mês depois, sacrificaram o porquinho não infectado e descobriram que ele estava infectado também, né? E como é que é? Qual a relação oral-oral dos porquinhos? É que um porco come o vômito do outro porco. Por isso que ele é porco, né? Imagino eu. Então, daí detectaram que a transmissão também é oral-oral, né? Nessa porcaria. Então, os vegetais crus irrigados com água contaminada por esgoto, né? Sem dúvida que é uma das formas de transmissão do Helicobacter pylori, e também isolado em placas dentárias, ou seja, o beijo transmite Helicobacter pylori, tá certo? Então, o que significa isso? Transmitam à vontade. Vamos lá. Então, está aí a epidemiologia, né? Essa estatística aí, ela é clássica. Na América do Sul, na África, são os países que têm maior índice de infecção. Na Oceania, na América do Norte, o menor índice. Entre os países nórdicos também. O que esse quadro mostra? Esse quadro mostra a prevalência em países desenvolvidos. Então, aqui é o seguinte, nossa determinada faixa etária, tá? O índice de infecção ele dá um salto. E em faixa etária mais jovens, ele é muito baixo. Por quê? Isso aqui comprova que as pessoas contaminam na infância. Esse grupo aqui contaminou na infância. Esse também contaminou na infância. Só que esse grupo contaminou muito mais. E por quê? Porque após a Segunda Guerra, nos anos 50, nos anos 60, os países desenvolvidos investiram muito em saúde pública. Tá? Então, o índice de transmissão do Helicobacter pylori nesses países caiu bastante, o que mostra esse gráfico aqui, nas pessoas mais velhas infectadas e nas mais jovens não infectadas. Essas pessoas já nasceram após o investimento em saúde pública nos países desenvolvidos. Por outro lado, nos países subdesenvolvidos, olha só, tá? Já até com 10, 15 anos de idade, todas as pessoas que foram contaminadas já foram contaminadas. Então, a primeira conclusão que contamina-se na infância, tá? E sem dúvida que a alimentação e o beijo é uma das principais formas de transmissão. O índice de infecção nesse país é por volta de 90%. Então, aqui não houve investimento em saúde pública, continua contaminando fácil, né? Dos países envolvidos, Fernanda, vamos voltar aqui. Aqui, ó, essas pessoas, esses adultos aqui, nessa faixa etária, foram crianças nos países, nos anos que não tinham investimento em saúde pública, em rede de esgoto, tá? Em tratamento de água. Esse grupo aqui foi criança, já nasceu já depois desse investimento em saúde pública, em tratamento de água e rede de esgoto. Então, mostra a diferença desses dois grupos, que quando pessoas nasceram antes do investimento em saúde pública, infectavam com Helicobacter. E depois que investiu em saúde pública, infectou menos. Agora, olha nesse gráfico de cá, comparado aos países subdesenvolvidos. Sem investimento em saúde pública, sobretudo em tratamento de água e rede de esgoto, na infância já contamina quase todo mundo, tá? Então, a taxa de infecção está relacionada ao baixo nível socioeconômico. Daí o Helicobacter ser um problema de saúde pública, tá? É um problema de saúde pública. A contaminação é geralmente na infância. Austrália e Finlândia apresentam menor taxa de infecção, cerca de 20% a 30%. Países africanos chegam a ter 100% da população infectada, tá? Não tem investimento nenhum em rede de esgoto e água tratada. Então, olha só a prevalência de 2016, que está mais ou menos igual. Mundial, aproximadamente 60%. No Brasil, aproximadamente também 50% mundial, 55% Brasil. Em Barbacena, 38%. Isso aqui é baseado nos nossos exames de endoscopia, da minha clínica, né? Então, lá na gastroclínica, cada 6 exames que a gente faz, teste da urease, pesquisa do Helicobacter pylori, aproximadamente 38, 40 dão positivos. E as biópsias que a gente pede para fazer coloração está na faixa também de 40 a 42. Na África, nos países mais pobres, né, quase 90% da população tem o Helicobacter pylori presente,
tá? E o que determina a virulência? Por que alguns pacientes têm têm Helicobacter em relação com câncer, outros têm com gastrite, outros têm com úlcera péptica, né? Esses determinantes são determinantes de virulência, tá? Que a gente vai dizer quais, cepas selecionadas, né? E a presença da citotoxina alcoolizante. Então, através da engenharia genética, descobriu essa virulência através da presença de citotoxinas alcoolizantes. Então, os Helicobacter têm genes codificadores, que são esses aqui, ó, VAC-A, M2, CAG-A, PIC-B e seus módulos. Então, quando tem uma combinação de VAC-A, S1-M1, VAC-A com S1 modulador 2 e a presença do CAG-A, esse paciente vai evoluir para úlcera. Se é um Helicobacter que tem a combinação VAC-A, S2 com VAC-A, M2, esse paciente vai evoluir com uma gastrite. Enquanto aquele que só tem um VAC-A codificado, né? VAC-A, o Helicobacter codificado, com o S1, ele vai evoluir para câncer gástrico. Então, eu estou dando exemplos aqui, por que os pacientes têm relação com uma doença ou com outra, tá? Ah, mas o Helicobacter, então, dá câncer? Calma. O Helicobacter dá câncer? Dá, mas não é qualquer Helicobacter. Tem que ser essa combinação aqui. A grande maioria dá essa aqui, o S2-M2, que dá apenas a gastrite. Por isso que as pessoas não têm de apavorar. Por outro lado, tem umas coisas interessantes, chamado enigma africano. Como que em países que tem quase 100% da população infectada com Helicobacter, tem pouco câncer gástrico? Por quê? Porque lá não tem o S1, entendeu? Como é que se faz o diagnóstico do Helicobacter? O diagnóstico mais simples, mais barato, mais rápido é o teste da urease, que o endoscopista mesmo faz. Ele colhe a biópsia, né, na hora do exame de endoscopia, e faz ali com a solução de ureia, faz a presença do Helicobacter, faz o teste da urease, né? E vai dar positivo ou negativo. A coloração é sensível em 90% dos casos, você tem de mandar para o patologista fazer. A gente, na rotina, a gente faz os dois. A gente faz o teste da urease, colhe o material e manda para o patologista fazer a coloração. Mas pode fazer só o teste da urease, tá? Para evitar um aumento de custo para o paciente, um paciente mais humilde, né? Ele vai pagar parte da coloração. A cultura é o padrão ouro, é o patologista também que faz, mas é um exame caro, mas é o padrão ouro, 100% de acerto. Já o teste respiratório, que sopra um aparelho e vê a presença de carbono 13 ou 14, né, se ingere, e faz um sopro, esse é mais para controle de cura, quando você quer saber só se ele ainda tem ou não tem o Helicobacter. Ele não vai fazer, como não é um exame feito durante a endoscopia, é apenas um exame para saber se tem o Helicobacter ou não, ele só se presta para saber se já curou. Porque o ideal é você fazer um exame de diagnóstico de Helicobacter pylori durante a endoscopia para saber quais doenças que o paciente tem na endoscopia. Né? Vou saber se tem Helicobacter, mas ele tem o quê? Ele tem úlcera, ele tem gastrite, ele tem câncer, tem o quê? O que tem a endoscopia? Não fiz endoscopia, só fiz o teste respiratório. Isso não adianta nada. Então, o teste respiratório que só serve para saber se tem Helicobacter, isso é mais para controle de cura. Não matei o Helicobacter ou não matei o Helicobacter depois dos antibióticos, né? A sorologia é para estudo epidemiológico, né? É um exame que você está vendo, exame de sangue, que vai dizer se o paciente já teve contato com o Helicobacter. Então, não quer dizer se ele tem o Helicobacter. Se eu trato o Helicobacter, eu infecto, trato e o Helicobacter morre. Aí eu faço o estudo sorológico anos depois, ele continua reagente. Então, só serve para dizer se tem ou teve. Não quer dizer que tem, tá? Você já teve um dia contato com o Helicobacter pylori. Bom, vamos falar da úlcera péptica e o Helicobacter pylori. É uma comprovação incontestável, tá? Que deu início à relação do Helicobacter pylori e a mucosa gástrica, descrita pelo Marshall e pelo Orrin em 1983 e 84, né? A úlcera péptica gástrica, mais de 70% é HP positivo, e a úlcera péptica duodenal, mais de 90% é HP positivo. Por que tem mais na duodenal? Porque a péptica ocupa um pouco de espaço com o anti-inflamatório. Então, a úlcera por anti-inflamatório, ela tem uma porcentagem significante na úlcera péptica gástrica. Então, achata um pouco a curva da presença do Helicobacter, tá? Já na duodeno, não. Praticamente é só Helicobacter, o anti-inflamatório não dá úlcera lá. Dá menos. E olha esse aforismo aí. Uma vez o seroso, sempre o seroso. Desde que não erradicado o Helicobacter pylori. Antigamente, era assim que se falava. Uma vez o seroso, sempre o seroso. Ponto. Tem úlcera? Pronto. Igual a doença do refluxo. A úlcera vai ter sempre. Não tem cura.
até que a presença a descoberta do Helicobacter, a sua erradicação, mudou completamente a história da evolução da úlcera, tá? Ela perdeu o caráter de doença crônica. Então, a relação úlcera péptica Helicobacter pylori, olha esse quadro aqui, tá? Na úlcera duodenal, praticamente 92% é Helicobacter pylori. Na úlcera gástrica, 73%. A fatia azul equivale à úlcera pós-inflamatória. Um número pequeno no duodeno, mas um número significante no estômago, né? A úlcera gástrica. Então, a Helicobacter é a maioria dos casos, tanto no duodeno como na gástrica. Na gástrica é menor, porque o anti-inflamatório ocupa esse espaço aqui, tá? E tem também os Olg-Ellison, né? Que é o gastrinoma, que é esse amarelo. Bom, esse trabalho aqui, não sei por que está fora da tela, é úlcera péptica e Helicobacter pylori, que mostra recidiva de úlcera em um ano. Como é que é isso? Vamos acompanhar aqui. Então, o paciente que tem esse amarelo após um ano é o paciente que recidivou a úlcera após um ano, e aqueles que permaneciam com Helicobacter pylori, tá? 58% dos pacientes, a úlcera duodenal voltou, tá? Os que continuavam com Helicobacter pylori, 53%, a úlcera gástrica voltou. Então, em um ano, mais da metade dos pacientes, que ainda permaneciam com Helicobacter pylori, a úlcera voltou, tá? No grupo em que erradicou Helicobacter pylori, depois de um ano, apenas 2% dos pacientes voltaram a ter úlcera. Olha só, dos pacientes que matou Helicobacter, um ano depois, apenas 2% voltou a ter úlcera. Nos pacientes que não matou Helicobacter pylori, um ano depois, mais de 50% a úlcera recidivou, a úlcera voltou. Então, esse trabalho aqui, ele mostra com clareza, tá? E de fato definitivo, a relação do Helicobacter pylori com o caráter crônico da úlcera. Ela vai e volta, vai e volta. Você mata o Helicobacter, a úlcera não volta mais, tá? Muito bem. Relação câncer gástrico e Helicobacter pylori. Está no grupo 1 da OMS como agente de câncer, no caso agente de câncer gástrico. Quem está no grupo 1 da OMS? Está o tabagismo, por câncer de pulmão, por câncer de bexiga, está o vírus B, como câncer de fígado, está o alcoolismo, como câncer de pâncreas, tá? A relação familiar do câncer de intestino grosso e do câncer de mama, a displasia de alto grau para câncer de estômago e câncer de intestino. Então, isso tudo está no grupo 1 da OMS como agente de câncer. Então, fatores importantes, né? E está o Helicobacter, então, no grupo 1 como câncer gástrico. E seria o início da cadeia de Pillay e Correia, aquela que fala Helicobacter, que dá gastrite crônica, que dá metaplasia, que dá displasia, que vai dar o adenocarcinoma. Toda aquela cadeia que começa com Helicobacter e chega até o câncer gástrico. Evidentemente, gente, não são todos, como eu falei. Você tem que ter aquela modulação da citotoxina, da presença do VAC-A-S1, tá? A incidência é 6 vezes maior de câncer gástrico nos pacientes que têm Helicobacter em relação aos que não têm Helicobacter. Alguns trabalhos mostram 60% a 90% da relação do câncer gástrico com o Helicobacter pylori, porém, quando fala 60% está presente, isso não significa nada, que 60% da população tem Helicobacter, né? Então, são trabalhos que não ajudam muito a esclarecer. Agora, é importante o quê? Doutor, eu li no Google que quem tem bactéria vai ter câncer. Não é isso. O que você tem que explicar para o paciente? Ele é um cofator. Todo câncer é multifatorial. São vários fatores que levam ao câncer. No caso do câncer de estômago, tem histórico familiar, tem o Helicobacter pylori, tem a dieta pobre em fibra, a dieta rica em sal, a dieta rica em proteína, bebida alcoólica. Então, são vários, a gastrite atrófica, são vários fatores que se juntam alguns deles e façam que a pessoa tenha um câncer, tá? Apenas um fator ter câncer é difícil, né? Então, se não tem os outros fatores, não quer dizer que a pessoa vai ter câncer. Isso já que a gente não consegue identificar, do ponto de vista clínico do dia a dia, qual é o Helicobacter que a pessoa tem, se é aquele do S1, né? Então, essa questão explica a pessoa que fumava 3 maços de cigarro por dia e morria com 90 anos do coração, nunca teve um câncer de pulmão. Já aquele que tem o câncer de pulmão aos 60, 70 anos de idade, nunca fumou.
e tem o câncer. Por quê? Mas tinha os outros fatores, só não tinha o cigarro. E aquele que fumou a vida toda e não teve câncer de pulmão só tinha o cigarro como fator para câncer, tá? Então, esse entendimento de multifatorial, presença dos fatores de risco que dão câncer, deve ser entendido dessa forma, tá? Você tem de ter um entendimento exato da situação. Então, aí explica, inclusive, por que na África tem pouco câncer de estômago. Lá, 100% de alguns países tem Helicobacter pylori positivo, contudo, esses países, o índice de câncer lá é muito baixo. Por quê? Porque só tem o Helicobacter. E esse Helicobacter não é aquele do S1, tá? Por exemplo, Japão, país com um desenvolvimento fantástico, né? A água tratada, 100% da rede de esgoto. E, no entanto, tem muito Helicobacter, não tem muito Helicobacter, desculpa, mas tem muito câncer de estômago. Por quê? Porque lá tem outros fatores. A própria raça do japonesa é a principal que acomete, que tem incidência de câncer de estômago. Né? E além de outros fatores, uso de alimento muito quente, peixe cru, tudo isso é fator de câncer de estômago. No Brasil, o principal local que tem câncer de estômago é o Rio Grande do Sul, muito maior que os outros estados. Por quê? Chimarrão, injúria térmica do alimento, da bebida muito quente. Esse trabalho aqui desse japonês mostrou que ele acompanhou 1.586 pacientes, tá? E ele mostrou por 7 anos, durante 7 anos. 1.246 eram Helicobacter positivo e 280 eram Helicobacter negativo. Após os 7 anos, dos que tinham Helicobacter pylori positivo, 2,9, sai fora aqui a tela, no meu está fora aqui o círculo, mas dá para entender. 2,9 tinham câncer de estômago. E dos que tinham Helicobacter negativo, 0% tinha câncer de estômago. Então, esse japonês já mostrou essa relação aqui, essa publicação ficou famosa na época. Um ano depois, ele apresentou outro trabalho, que ele inoculou Helicobacter em alguns roedores, né? E em 62 semanas, ele sacrificou todos os roedores, e no grupo inoculado, 37% tinham câncer, 62 semanas depois. E no grupo controle, nenhum tinha câncer gástrico. Ele inoculou o Helicobacter já com engenharia genética reconhecida que tinha presença do VAC-AS1, tá? Então, fez parte do trabalho da engenharia genética no entendimento por que alguns Helicobacter dão câncer e outros não dão. E comprovou a relação Helicobacter com câncer. Foi nesse trabalho que entrou no grupo 1 da OMS como fator de câncer. Bom, DRGE é uma situação mais complicada, né? Então, vamos lá, vamos ler aqui. Uns defendem a seguinte situação. O Helicobacter seria protetor da DRGE, tá? Sendo positivo, tá? Quando o paciente tem Helicobacter pylori positivo, está presente, esse Helicobacter provoca uma inflamação do cárdia, chamada cardite, tá? Cárdia ali é a primeira parte do estômago, né? E essa inflamação funcionaria como uma válvula anti-refluxo. Então, ficaria ali inchado o cárdia e impediria que o refluxo ácido voltasse para o esôfago. Então, seria um protetor da doença do refluxo. Quando você erradica o Helicobacter, esses que defendem esse pensamento acham que o pior é o refluxo, tá? Se for os alemães que lançaram isso, não há consenso sobre esse conceito. O segundo entendimento é o seguinte, que mesmo na presença... então, o primeiro entendimento não deve erradicar o Helicobacter na presença da doença do refluxo, vai piorar a doença do refluxo. O segundo entendimento, deve ser erradicado o Helicobacter na doença do refluxo. Por quê? Primeiro que os pacientes com doença do refluxo, vocês vão tratar ele sempre. Esse paciente tem indicação de tratar continuamente. Então, não vai ser essa inflamação do cárdio que vai desaparecer, se erradicando o Helicobacter, ou seja, eu vou tirar ali uma barreira anti-refluxo, não vai ser isso que a ausência dessa cardite que vai diminuir o refluxo. Você vai diminuir o refluxo usando o remédio certo, tá? Então, para tratar o refluxo, o uso contínuo do IBP, sem necessidade dessa ajuda do Helicobacter pylori, tá? E outra coisa, o Helicobacter protetor não é qualquer um também não, o que provoca cardite é o que tem o KGA, tá? Então, é uma situação ainda complexa, mas são esses dois pensamentos. E aqui está o esquema clássico do tratamento do Helicobacter pylori. Você vai usar o inibidor de bomba de próton. Eu citei aqui o esomeprazol magnésio, mas poderia ser qualquer um, tá? 40 miligramas, 28 cápsulas, um de manhã e um à noite, 14 dias. Amoxicilina 500, 2 de manhã, 2 à noite. São 2 gramas de amoxicilina.
e a claritromicina, um de manhã e um à noite. Esse é o esquema mais aceito, que tem um índice de erradicação por volta de 90%, 14 dias de tratamento, tá? 14 dias de tratamento. Antes era 7 dias, então de alguns anos para cá passou para 14, porque a resistência à claritromicina estava acontecendo, com 7 dias apenas. Aí você trata o Helicobacter não morreu, tá? Aí você vai usar esse esquema, lidou de bomba de próton, nesse caso aí eu estou dando exemplo do lanzoprazol, pode ser qualquer um, dose plena dobrada, amoxicilina, 2 comprimidos de manhã e 2 à noite, e levofloxacin 500, saiu fora aqui, não sei porquê. Na aula teórica da tela normal, não fica fora assim, não. Poderá ser qualquer inibidor de bomba em dose plena, tempo de tratamento, 10 dias. O terapêutico tem estudo aqui. Então, esse é o esquema de retratamento. Você tira a claritromicina e coloca o levofloxacin, porque geralmente a resistência é a claritromicina, tá? Muito bem, vamos começar a falar agora de úlcera péptica, fora Arthur. Vamos lá? Quem está aí votando, vota. Pode se localizar no terço inferior do esôfago, do estômago, do duodeno. Então, a úlcera, gente, ela não é apenas uma situação que você vai achar que é no estômago e no duodeno, não. Quando fala úlcera péptica, ela pode estar no esôfago, pode estar no estômago, pode estar no duodeno, pode estar também dentro do divertículo de Meckel, que é um divertículo, né, que tem lá no final do intestino delgado, no final do íleo, tá? E que dentro do divertículo de Meckel tem uma mucosa gástrica. Então, nessa mucosa gástrica, dentro do divertículo de Meckel, pode dar úlcera. Inclusive, é a principal causa de hemorragia digestiva baixa em criança. É a úlcera do divertículo de Meckel sangrar, né? Bom, a localização pode ser também na terceira porção do duodeno, pode ser no jejum, em situações como essa, pensar em síndrome de Zolling-Ellison, né, que é um gastrinoma que produz muito ácido. A úlcera duodenal 5 vezes mais incidente do que na úlcera gástrica. 95% das úlceras duodenais é na primeira porção, no bulbo, e na úlcera gástrica, a maioria é na pequena curvatura e no ânus, tá? E 40% quem tem úlcera gástrica tem ou já teve úlcera duodenal. Então, olha só, o paciente vai chegar para vocês e falar assim, doutor, eu já tive úlcera no estômago. Aí, então já teve úlcera gástrica. Olha só, o Zé Eugênio falou que a úlcera duodenal 5 vezes mais comum que a úlcera gástrica, mas os pacientes chegam para mim, só chegam falando que teve úlcera no estômago. Ele já fala, teve úlcera no estômago. Na verdade, quando o paciente fala, tive úlcera no estômago, na maioria das vezes é úlcera duodenal. Porque o duodeno não é um órgão popular de conhecimento das pessoas. Eles acham que estômago e duodeno é tudo uma coisa só. Então, eu estou com a úlcera no estômago. Na maioria das vezes ele quer dizer que está com a úlcera no duodeno. 5 vezes maior a relação de úlcera duodenal que úlcera gástrica, tá? Então, a etiopatogenia... Opa! Divide em 3 categorias. Saiu fora aqui, mas não estava, não sei porquê. Com forte evidência, com evidência relativa e sem evidência. Então, os fatores ambientais, por que foram divididos assim? Para quebrar alguns mitos, né? Acusar algumas coisas assim, isso tem muita relação com a úlcera, e na verdade não tem. Então, foram divididos nesses 3 grupos. Quais sejam? Esses aqui. Forte evidência, que não tem dúvida nenhuma em relação à úlcera com o Helicobacter pylori. A gente já falou aqui exaustivamente no começo dessa aula, tá? O tabagismo tem uma relação também muito importante do Helicobacter, da úlcera com o tabagismo, e o uso de anti-inflamatórios e os esteroides, tá? Então, esses 3 aqui são os que têm evidência maiores com a úlcera, né? Fatores ambientais. Evidência relativa, ou seja, tem, mas não tem muita. Café e outras bebidas cafeinadas, tá? E os fatores emocionais. No caso do café, foram até os brasileiros na UFMG, o professor de Luiz Paula Castro, que descobriu. Ele usou num grupo café descafeinado e num outro grupo de paciente o café cafeinado. E mediu o pH desses pacientes e detectou que o pH era o mesmo. Então, a cafeína ela não tem relação direta com a acidez, tá? Por outro lado, os pacientes que tomam muito café, eles têm um sintoma mais incidente quando tem a úlcera, né? Então, é evidência relativa. Não como causa, mas como sintoma. Fatores emocionais. Fatores emocionais têm evidência relativa.
como é que é isso? Alguns pacientes mais estressados, ansiosos, que têm a úlcera, eles sentem mais dor do que os que são mais calmos, tá? Então, isso aí fala a favor. E o que falou contra? O que falou contra foi um estudo muito interessante que os americanos fizeram. Eles acompanharam uma profissão de extremo estresse, chamada, muito estressante, que é controlador de tráfego aéreo, né? Então, eles escolheram o aeroporto de Chicago, que é um dos aeroportos mais movimentados do mundo, e acompanharam durante 3 anos todos os controladores um grupo escolhido entre controladores de tráfego e um grupo controle que não era controlador de tráfego e não tinha profissão estressante. E qual foi o resultado depois de 3 anos? O índice de úlcera péptica era o mesmo, seja nos controladores de tráfego do aeroporto de Chicago, seja no grupo controle. Então, aquela profissão estressante não aumentou a incidência de úlcera. Porém, sabe-se que a pessoa estressada, ansiosa, com alguma habilidade emocional, piora o sintoma da úlcera, até tratar. Começou a tratar, já alivia. E a falta de evidência, não tem relação nenhuma. Olha aí que boa notícia. Álcool. Então, na verdade, um mito achar que bebida alcoólica que bebe sempre vai ter úlcera. Na verdade, é o contrário. Os suecos provaram que os usuários de uísque, em doses não para alcoolismo, eles aumentam a produção de prostaglandina, que protege contra a úlcera. Então, às vezes, o paciente cicatrizava a úlcera espontaneamente nos usuários de uísque. Agora, isso não quer dizer que a pessoa que vai tomar ali 1 litro de uísque no final de semana, meia garrafa de vodka, 10 doses de álcool. Não, isso vai ter dor no estômago mesmo, vai ter uma gastrite erosiva, vai ter uma situação aguda. Não tem cuidado, não é bem assim, não. É o usuário crônico de bebida destilada e bebida de boa qualidade, né? E a alimentação não tem nada a ver com úlcera, né? A alimentação tem a ver com refluxo, né? Usou lá um alimento com farinha de trigo, café, e tem sintomas de refluxo. Com úlcera não tem muito a ver. Muito bem. O diagnóstico da úlcera não é difícil, tá? Você vai... a dor no estômago, né? A dor epigástrica é o sintoma principal, e você vai, então, começar a investigar olhando essas 4 características da dor, tá? Eu gosto muito de perguntar ao paciente, pedir ao paciente para localizar onde está a dor. Põe a mão onde dói. Então, ele coloca a mão na região epigástrica, né? E com a mão parada, tá certo? Quando ele espalha a mão, fica passando a mão em toda a barriga, eu falo, não, põe a ponta do dedo onde dói mais. E ele localiza na região epigástrica, você pode confiar. Quando ele continua espalhando, apontando o dedo em vários pontos, não é epigástrico, isso aí é uma dor vaga, não ajuda muito na anamnese. Mas a dor da úlcera, ela é epigástrica essencialmente. Tem uma exceção quando é úlcera de parede posterior de duodeno, que dói nas costas. É uma localização rara. Esse paciente tem dor nas costas, vai procurar um ortopedista, um urologista. Às vezes é difícil fazer o tratamento, de detectar o caso. E às vezes o ortopedista passa anti-inflamatório, ele piora a úlcera naturalmente, né? Úlcera de parede posterior de duodeno. Não é comum, e ainda bem que não é comum, porque a dor é nas costas, né? O diagnóstico é mais difícil. O tipo da dor epigástrica é em queimação, tá? Existe uma exceção que pode ser em cólica. Quando pode ser em cólica a dor da úlcera péptica? Quando o paciente tem uma estenose péptica, uma estenose pilórica, uma estenose do adenal, porque a úlcera fechou ali a saída do estômago, a comida não passa, então ele tem uma cólica, né? Porque ele tem um peristaltismo de luta. Ele passa a contrair para ultrapassar aquela estenose. Então, a dor é em cólica. Então, é a exceção da dor, que não é em queimação, quando tem cólica devido à estenose, seja pilórica ou do duodeno, tá? Para o peristaltismo de luta. Então, já tem 2 exceções. Ela não é epigástrica, ela é lombar, quando é úlcera de parede posterior. E o tipo da úlcera é em queimação, mas a exceção é quando tem estenose e a dor é em cólica. São situações raras. O que é ritmicidade? A ritmicidade é o paciente que come e melhora, tá? Isso é comum na úlcera péptica, né? Fica de estômago vazio, a dor volta novamente. Não dá para avaliar a úlcera gástrica, úlcera duodenal, 4 tempos, 3 tempos, isso na prática não funciona. O que é importante é o seguinte: comeu, melhorou, sugere um processo péptico. Comeu, piorou a dor, sugere processo funcional, que é a aula da semana que vem, dispepsia funcional. Na úlcera, o paciente geralmente come e melhora, tá?
E a periodicidade, esse paciente já fala que tem essa úlcera intermitente, na maioria das vezes, né? A dor é intermitente, dói uns tempos, para, depois volta, e de longa data, tá? Geralmente. Periodicidade é o tempo. Muito bem. Nesse caso, a dor é contínua. Que caso, Emily? Sobre ritmicidade, é o seguinte: o paciente é o ritmo da dor, fator de melhora. Comeu, melhorou, sugere úlcera. Tá? Comeu, piorou, sugere dispepsia funcional. Então, a ritmicidade é o fator de melhora e de piora da dor da úlcera. Tá? Comeu, melhorou a dor, sugere úlcera. Comeu, piorou a dor, sugere dispepsia funcional. Então, na prática, é assim que serve, a ritmicidade. E no caso da... tá. Bom, ok, Maria? Entendeu sobre a ritmicidade? Ok. Diagnóstico da úlcera na estenose pilórica é o quê? Na estenose pilórica, geralmente a dor em queimação, mas pode dar uma dor em cólica. Se é uma estenose pilórica severa, se a comida não está passando, está fechado, o paciente tem peristaltismo de luta. Então, vai ter uma cólica, tá? Então, a exceção da dor em queimação é na cólica. Quando tem a cólica, na estenose pilórica, como você está perguntando. Ok, Juliana? Muito bem. Mas pode ser estenose de qual outra região? Do duodeno. Então, tem ali o piloro e tem logo depois o duodeno. São as duas situações de estenose, seja no bulbo duodenal ou no piloro, tá? Diagnóstico da endoscopia diagnóstico da úlcera através da endoscopia digestiva, tá? Então, a primeira escolha é a esôfago-gastroendoscopia, que é a endoscopia digestiva alta. Ela visualiza, faz foto e permite a biópsia. E tem uma classificação que vai de A1 até S2 saquita, tá? A1 é mais grave, S2 mais tranquilo. A biópsia deve ser feita quando? Sempre que tiver úlcera gástrica, tem de biopsiar, tá? Por quê? Porque câncer de estômago tem no estômago, não é no duodeno. Então, se você tem uma úlcera no estômago, você tem que saber essa úlcera é benigna ou maligna. Mesmo com o aspecto macroscópico, o endoscopista está vendo que é uma úlcera péptica benigna, ele tem que ter certeza, ele tem de biopsiar para ter certeza que não é uma úlcera maligna, né? Então, se a úlcera é gástrica no estômago, biópsia sempre. No duodeno não precisa. Câncer no duodeno é situação de raropatia. Então, entre aspas, nenhuma úlcera gástrica deve receber tratamento definitivo antes do diagnóstico histológico, porque se for câncer é um tratamento, se for úlcera péptica, né, benigna, é outro tratamento, tá? É fundamental isso. Então, está aqui a classificação de Saquita. Por que vocês têm que saber isso? Porque o tratamento da úlcera depende da classificação, vocês vão ver daqui a pouco. Então, A1, A2 é a úlcera em atividade. H1, H2 já está cicatrizando. S1, S2 já são cicatrizes, tá? Então, é isso que vocês têm que saber. A1, A2 é a úlcera tem atividade, H1, H2 é cicatrização, e S1, S2 já é cicatriz, sendo a S2 cicatriz antiga. Complicações. 7% das úlceras complicam, tá? Está caindo. Quanto mais você radica o Helicobacter, menos as úlceras complicam. Já foi 25%. Hoje é 7% só. Quais são as complicações? Estreitamento, estenose, como eu falei, hemorragia, a úlcera ser muito profunda e pegar um vaso e sangrar, e ao ponto de perfurar. Vocês vão ter essa aula de úlcera perfurada no curso de cirurgia. A perfuração, ela pode ser livre, perfura e joga ácido dentro do peritônio, é um abdômen agudo, né? E tamponada. Vem um órgão que tampona essa perfuração, geralmente o pâncreas ou o próprio peritônio. Vai lá e tampa o buraquinho da úlcera. A úlcera perfurada livre é um abdômen agudo e o paciente vai para o hospital em sistema de urgência. A tamponada nem sempre é abdômen agudo. Continuando. Tratamento das úlceras, então vamos lá. 1/3 das úlceras cicatrizam espontaneamente, tá? Uma vez o seroso, sempre o seroso, desde que não haja cara do Helicobacter, tá bom? Eu só esqueci de falar uma coisa. Vocês viram a complicação. Hemorragia, úlcera e estenose. Eu não citei câncer de estômago como complicação da úlcera gástrica. Por quê? Os patologistas falam, a úlcera gástrica
pode malignizar, pode virar câncer. Os gastroenterologistas falam que não pode. Então, como é que é essa questão? Na verdade, os dois estão certos. Eu vou explicar por quê. Quando você tem uma úlcera gástrica, você faz a biópsia, tá? Aí você faz lá 8, 10 fragmentos. E se o paciente tem um câncer precoce nessa úlcera, esse câncer precoce, às vezes, é microscópico, não está nem visível ainda uma alteração na úlcera, que isso faça sugestão de onde você vai biopsiar. Então, você não biopsia o câncer precoce, manda para o patologista, ele dá um diagnóstico, úlcera gástrica péptica, ausência de malignidade. 3 anos depois, esse paciente volta com um câncer já avançado. Aí o patologista dá o diagnóstico de adenocarcinoma e fala, tá vendo? 3 anos atrás era uma úlcera gástrica péptica. 3 anos depois, ela virou câncer. Tá vendo? Ó? Como é que a gente fala que o câncer gástrico a úlcera gástrica vira câncer? Então, nós temos razão. Esse é o conceito do patologista. E o endoscopista, né? Ele vai falar, não, essa úlcera, na verdade, eu fiz a biópsia, eu não peguei o fragmento, eu não peguei o local onde tinha um câncer precoce. Então, eu não mandei para você, mas já tinha um câncer precoce 3 anos atrás. Entendeu? Então, não é que malignizou, já tinha. Eu que não biopsiei, tá? Porque o câncer precoce, em média, ele pode levar de 2 anos e meio a 3 anos para se transformar em câncer avançado, tá? E o diagnóstico do câncer é fundamental que seja precoce, né? Sobretudo no câncer de estômago. Então, é isso que acontece, tá? 8 a 12 no slide diagnóstico quer dizer fragmentos, exato. 8 a 12 biópsias, fragmentos, né? Então, é sobre isso que eu queria falar da relação do câncer gástrico com a úlcera gástrica. Quando fala que ela vira câncer, na verdade já era. Ela não foi diagnosticado lá quando foi diagnosticada a úlcera péptica. Muito bem. Tratamento não medicamentoso do câncer da úlcera. Parar de fumar, evitar os inflamatórios e corticosteroides, né? Que reduzir a cafeína, tá certo? Sobretudo no início do tratamento, evitar alimentos dispépticos no início do tratamento, colagogos e cítricos, né, gordurosos e que aumenta a acidez, no início do tratamento. Depois que começou a usar o remédio, os pacientes já vai melhorando. E orientar contra a falta de importância da dieta. Isso aí, a dieta geralmente não tem importância nenhuma. Tem para refluxo, para úlcera não. Os medicamentos são esses aí, os bloqueadores de H2. Engraçado que na tela original não parece assim. São esses 3, e os bloqueadores da bomba de próton, que são superiores, que é a primeira escolha. São esses 6 que estão aí, já citei isso na aula de refluxo, e tem no guia terapêutico. Tratamento medicamentoso, está aí o porquê que vocês têm de saber a classificação de Sakita, o que fazer com ela. Quando você tem lá no laudo de endoscopia, úlcera péptica 2, o que você tem de saber enquanto clínico? Vou tratar por 4 semanas com o inibidor de bomba. Se está lá escrito H1, H2, ou úlcera tem cicatrização, o que você tem de saber? Vou tratar durante 3 semanas. É isso, tá? Agora, lembre-se que o Helicobacter pylori você precisa de 2 semanas, né? Então, se eu tenho uma úlcera 2 de Sakita, com Helicobacter pylori positivo, eu vou tratar 4 semanas com o inibidor de bomba, onde já está incluída aquelas 2 semanas do Helicobacter pylori. O Helicobacter pylori é 2 semanas de todos os 3 medicamentos. Inibidor de bomba, amoxicilina e claritromicina. 2 semanas dos 3, né? Como a úlcera 1 a 2, eu tenho que completar mais 2 semanas para dar 4 semanas do inibidor da bomba. Entendeu? Não é tratar 2 semanas do Helicobacter com o inibidor de bomba e mais 4 dando 6, não. Já está incluído os 2 nessas 4, os 2 do Helicobacter pylori. Entendido? Muito bem. Caso o Helicobacter for positivo, deve ser tratado simultaneamente com a úlcera, conforme esquemas preconizados. No caso, o tempo do uso do inibidor de bomba deve ser o necessário para a cicatrização da úlcera, tá? Então, vou mostrar essas fotos aqui, deixa eu aumentar a tela. Bom, aqui é um duodeno normal, tá certo? Esse é aqui onde eu estou mostrando o cursor. Isso abre e fecha, é onde vai para a segunda porção do duodeno, onde o alimento desce, tá? Muito bem. Aqui eu tenho uma úlcera A1 de Sakita, porque tem um sangramento aqui que está babando, né? Parece que está subindo, né? Na verdade, isso aqui é plano. Então, tem um sangue aqui saindo, é uma úlcera A1 de Sakita, está aqui a fibrina mostrando a úlcera. Aqui está aberto o duodeno, entrando para a segunda porção do duodenal, esse buraco aqui onde a comida vai descer.
Aqui uma úlcera também, A2 de saquita, A1 de saquita, tem sinal de sangue aqui, tá? Um sanguinho aqui, A1 de saquita. Aqui é o buraco onde a comida vai embora. Aqui é uma outra úlcera, A2 de saquita. Aqui só tem fibrina, tá tudo limpo, não tem sangue, não tem necrose. Essa aqui tem o sangue, essa aqui tem sangue. Então, aqui uma úlcera A2 de saquita no duodeno. Está aqui a comida, onde a comida vai embora, tá? Por aqui. Muito bem. Olha essa úlcera aqui, fundo limpo, A2 de saquita. Essa aqui é uma úlcera gástrica, tá? É uma úlcera gástrica. Essa aqui na pequena curvatura, na incisura angular. Então, eu vou tornar a falar a questão da biópsia. A úlcera gástrica faz 8 a 12 biópsias. Faz aqui, faz aqui, faz aqui, 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 aqui e aqui. E manda para o patologista, a borda da úlcera. Aí ele vai dizer, é péptica, beleza. Só que eu fiz biópsia aqui e fiz aqui. Só que aqui está começando um câncer gástrico precoce. Eu não biopsiei aqui, tá? Porque não tem alteração macroscópica que eu enxergue. Então, esse câncer precoce, ele vira avançado daqui a 3 anos. Aí o patologista vai dizer, olha, aquele paciente lá com 36 anos, SFR, ele tinha uma úlcera péptica e agora, 3 anos depois, aquela úlcera virou câncer. Não é que virou, já era. Tá? Aqui uma úlcera H1 de saquita, em início de cicatrização, tá? No duodeno, que é quase que na entrada da segunda porção. Já tem aqui um estreitamento no duodeno, tá? A estreitamento é porque há fibrose na cicatrização da úlcera, né? Aqui uma úlcera H2 de saquita, ela está quase fechada, aqui no meio da úlcera aqui já fechou, aqui também já fechou, nas bordas, chamada úlcera em halteres, né? E aí está demasiado em volta. Olha essa úlcera aqui, essa aqui é uma úlcera S2 de saquita, olha o tamanho que era, é uma cicatriz antiga, olha o tamanho que era essa úlcera, ela pegava quase que o bulbo duodenal inteiro, ó. Ela circunda toda a úlcera e ela deformou completamente esse duodeno. Olha só, isso aqui é um divertículo provocado por essa úlcera, tá? Ele é cego, né? Um chamado pseudodivertículo, que ele pega só a mucosa, mas todo divertículo é cego. Mas ele é pseudodivertículo que pega apenas mucosa. Para ser um divertículo verdadeiro, teria de pegar muscular também. Então, está aqui onde teve a úlcera, está aqui, deformou o duodeno e só ficou esse pedacinho aqui, esse buraquinho para a comida descer. Então, esse paciente, ele não tem, essa saída aqui está estreita, está estenosada. Ele vai ter uma cólica, porque a comida vai demorar para entrar aqui. Tem um peristaltismo de luta, tá? O duodeno abre e fecha. O máximo que ele abre é isso aqui. Então, a comida passa devagarzinho. Inevitável que esse paciente, talvez no tratamento cirúrgico, melhore esse esvaziamento do estômago dele. Essa dor é em cólica. E voltando, então, aqui um duodeno normal. A abertura para a comida descer é bem grande. Né? Ele abre, fecha e olha só o tamanho. Aqui está fechado. Né? Essa aqui é a boca. Quando abre, fica um buracão. Né? Deixa eu ver uma foto anterior aqui que está aberta. Aqui, ó. Isso aqui, olha o tamanho aqui da abertura. A comida vai descendo. Aqui uma úlcera gástrica em atividade, A1 de saquita, bem profunda, tá? Na pequena curvatura, no estômago. A mesma úlcera, aqui, ó, com S1 de saquita, já estava fechada. Esse branco aqui é brilho do aparelho, da luz do aparelho de endoscopia. Então, esse buracão aqui virou essa cicatriz vermelha. Era uma úlcera A1 de saquita, com sinal de necrose aqui. 8 semanas depois de da bomba de próton, tem essa cicatriz vermelha aqui, tá? Aqui o tratamento cirúrgico, né? Vocês vão ter no curso de cirurgia, mas basicamente é o seguinte: o chamado Biorot 1, que é a técnica, né? Então, essa parte aqui mais clara, você corta e emenda o estômago com o duodeno. Então, é chamada Biorot 1, tá? Geralmente, estenose pilórica, estenose duodenal, você emenda aqui. É uma cirurgia mais simples. E a Biorot 2, você faz uma plástica, tá? Você corta aqui, fecha esse buraco, se fecha isso aqui e emenda isso aqui no final. Ó. Fechou aqui, emendou aqui. Então, para que fecha aqui? A bile vai descer e agora ela vai vir cair direto aqui. Suco pancreático, ducto pancreático, a mesma coisa. E a comida vai descer direto para cá. Então, é chamada Biorot 2, tá? Tem uma plástica aqui. Então, cada caso é um caso, nos cirurgistas vão ter isso.
Acabou. Qual a imagem? Da cirurgia ou das todas as úlceras? Vamos lá, Matheus. Repete a parte do tratamento de novo, por favor. O Helicobac são 7 dias. Não, vamos lá. Está escrito na tela. O Helicobac são 14 dias de tratamento, tá? São 14 dias de tratamento. Inclui o inibidor de bomba, a amoxicilina e a claritromicina. Se a úlcera é a 1 ou a 2, que requer 4 semanas de tratamento, 2 semanas você já tratou, você já usou no Helicobac. Então, você vai completar mais 2 semanas, tá? Configurando 4 semanas. Se a úlcera é H1 ou H2, você vai tratar 2 com o Helicobac, aí você acrescenta mais 1 semana no tratamento. Entendeu, Matheus? Ok? Qual imagem, Juliana? Da úlcera ou da cirurgia? O segundo slide que foi só imagem. Isso aqui? Essa, Juliana? Aqui? Pode falar no áudio aí se quiser. É essa mesmo? Tá. Então, aqui é uma úlcera limpa, A2 de saquita, que não tem necrose nem sangue. Aqui é uma úlcera no estômago, isso aqui não é do duodeno, na pequena curvatura. Então, você tem por obrigação de biopsiar para saber se tem algum câncer aqui em volta. Macroscopicamente, pela experiência que a gente adquire na endoscopia, eu sei que essa úlcera aqui é péptica, é benigna, não vai dar câncer, tá? Então, você faz 8 a 12 biópsias, né, nas bordas. Só que um câncer precoce, ele é microscópico, às vezes. Você não vê sinal nenhum. Então, você pode ter um câncer precoce aqui e não biopsiar esse câncer. E no resultado da patologia, não mostrar o câncer. Vai mostrar que só tem mesmo péptica, tá? Porque eles podem estar juntos, evidentemente. Então, aí daqui a 3 anos, esse câncer precoce vira avançado. 2 a 3 anos, um precoce vira câncer avançado. Aí eu mando essa biópsia do câncer avançado, o patologista fala, mas esse paciente aqui, 3 anos atrás, você fez a biópsia, deu só péptica, hein? Tá vendo como é que o câncer péptico gástrico vai evoluir para câncer? Na verdade, não é isso, é porque já tinha o câncer aqui, eu não biopsiei. É isso, Juliana? Não tem como retirar a lesão toda na biópsia para prevenir a evolução? Não, não tem como. Isso aqui tem um monte de vaso, isso aqui, para retirar a lesão toda, você tem de fazer uma cirurgia, tá? Você pode tirar a lesão toda quando ela é crescida. Aí você tira toda a lesão, tipo um pólipo. Aí você tira toda a lesão e mais a mucosa em volta, chama mucosectomia e manda para o patologista. Mas uma lesão ulcerada, que pega muscular, não tem como você tirar tudo, só na cirurgia, tá? O paciente, se ele tem gastrite crônica com metaplasia intestinal, ele entra em segmento periódico, de 2 em 2 anos, tá? Sobretudo se é metaplasia intestinal incompleta. Aí, durante o curso prático, o estágio que vocês vão ter no 7º período, em 2032, aí na prática, eu prefiro ensinar isso na prática, o segmento dos pacientes, com os pacientes, com as biópsias e com as endoscopias em mãos, tá? Mais alguma dúvida? Podemos terminar? Alguma dúvida? Então é isso, gente. Eu já votei lá fora, Arthur, votei no UOL. Não vale, né? É que eu acho mais fácil votar no UOL, viu? Então vamos lá. Um abraço para vocês. Vou parar aqui a gravação. Muito bem, ó.